Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar aqui sobre o barroco, um estilo de época brasileiro. Para quê? Para você que vai fazer a sua prova da PUC, para você que vai fazer o Enem, para você que está revisando, para você que está no primeiro ano do ensino médio. Primeira coisa, características da linguagem barroca. O primeiro dado que eu posso passar para vocês é o requinte formal. Como assim o requinte formal? Um, uma busca por rimas mais bem elaboradas, um cuidado na divisão silábica dos versos, certo? Todo esse requinte, esse cuidado quanto à forma, algo que a gente não via, por exemplo, lá no modernismo, que você estuda quando está no seu terceiro ano do ensino médio. A gente via bastante no barroco também a figuração. Como assim a figuração? O uso de muitas figuras de linguagem, paradoxo, antítese, metáfora, entre outras. Tanto que é bastante comum estudar figuras de linguagem quando você está estudando barroco. Você viu o conflito espiritual, o conflito, o quê? Corpo versus alma, fé versus razão. Daí que a gente vê essas figuras de linguagem como paradoxo e antítese também. Temas contraditórios, que eu acabei já até falando aqui, ó, fé versus razão, corpo versus alma. Daí a gente tem algumas ideias, inclusive, que apelam para o latim. O carpe diem, que vai aparecer lá no arcadismo, mas que já aparecia também no barroco, mas principalmente quanto à figura da efemeridade do tempo, como se você não conseguisse segurar esse tempo. O cultismo era o rebuscamento formal que a gente falou no início. O conceptismo era o jogo de ideias, tá vendo? Aí a gente acabava vendo bastante também o uso de figura de linguagem. E o claro versus o escuro, fé versus razão. Entra numa igreja barroca que você consegue observar bem isso. Você tem umas sensações de claustrofobia, de que está perdido, de que está se sentindo mal lá dentro, muita escuridão, né? As obras de que representando o sofrimento e tal. Depois, ó, falando quanto à forma, a gente vai ver o vocabulário selecionado, inversões na ordem dos termos da oração, uma figuração exagerada, sugestões sonoras como a literação, assonância e afins. A gente vê o tempo todo quanto ao conteúdo, o conflito espiritual, o material versus o espiritual, a figura, a sensação de morbidez e também uma série de raciocínios um tanto quanto complexos. Já falei aqui para vocês sobre várias figuras de linguagem, antítese, paradoxo, metáfora, aliteração, assonância, certo? É sempre bom estudar figuras de linguagem associando ao estudo do barroco. O barroco no Brasil, a gente vai ter como principal expoente, como principal figura do barroco no Brasil, é Gregório de Matos, que tinha como apelido o Boca do Inferno, porque tinha lá na sua poesia lírica, o que o Gregório tinha? A lírica amorosa, a lírica filosófica e a lírica religiosa, mas também tinha a sua poesia satírica, que ele criticava muito os governantes daquela época. Na prosa, Padre Antônio Vieira, principalmente com a questão dos sermões, certo? Padre Antônio Vieira se destacava, como eu já comentei, os sermões e também cartas. Beleza? Padre Antônio Vieira, uma figura determinante aqui do barroco brasileiro.